gente está falando de investimentos, pode ser criptomoedas, pode não ser criptomoedas, a gente tem dois tipos de mercado. Bull markets, mercados em alta, bear markets, mercados em baixa. Bull do touro, né, o símbolo de Wall Street, e o bear do urso. Né, tem uma história que diz que o touro ataca para cima e o urso dá a patada para baixo. Então a gente vai falar um pouco sobre como se preparar para o próximo mercado, ciclo de alta. E comigo aqui está o Felipe Hermes, da Block Trends. Cara, se quer se apresentar, fique à vontade, a gente conversa um pouco sobre isso. Meu nome é Felipe Hermes, sou o cofundador do Block Trends, é uma empresa de educação em Web3, blockchain. A gente trabalha principalmente com uma plataforma de produção de conteúdo, com mais de 60 cursos, relatórios semanais, análises diárias da nossa comunidade. E a gente também está envolvido em alguns outros projetos, como é o caso do CCA, Certificação de Criptoativos Ancor, primeira certificação brasileira do setor. Para quem conhece o mercado financeiro, sabe que a Ancor é a principal reguladora, a principal certificadora do mercado, né? Certifica mais de 24 mil agentes autônomos no Brasil. Então acho que isso mostra um pouco do avanço do mercado institucional brasileiro. A gente sabe, principalmente quem viveu a aprovação dessa certificação, o quanto é difícil você convencer o cara que é conselheiro do Bradesco de que criptoativo vale a pena e que o mercado tradicional também pode abraçar esse mercado. E acho que isso fala muito com relação ao próprio bull market, né? A própria ideia do próximo bull market que a gente está dialoga muito com essa institucionalização. Show! Bom, o Felipe vem da Block Trends, que é um canal de informação, notícias, educacional, e eu trabalho com a Underblock, uma empresa que é também de educação financeira e recomendação de investimentos. E o que a gente acaba mais se deparando sempre os investidores tentam prever os melhores momentos para você comprar e vender qualquer tipo de ativo, e aqui não seria diferente. Quando a gente vê o Bitcoin, por exemplo, ou outras criptomoedas, o que todo mundo quer, compro barato e vou vender muito caro, com a ideia de que esse negócio pode se valorizar muito. Né? Quando a gente estava lá em 2017, o Bitcoin valia poucos milhares de dólares, né? 2 mil dólares, 3 mil dólares, hoje vale quase 100. As pessoas basicamente olhavam para o futuro e falavam, cara, e se esse negócio pudesse valorizar e aumentar o meu patrimônio financeiro? A gente está num bull market hoje. O Bitcoin desde 2023 ou final de 2022 vem subindo numa trajetória muito bem ascendente. Né? O Bitcoin valia 15 mil dólares no final de 22 e hoje aí deve estar uns 94, 95 mil. Então é uma multiplicação muito grande. Mas, Felipe, cara, se a gente for olhar, porque o Bitcoin sempre fala que é um negócio de longo prazo, se a gente for olhar para o próximo bull market, esquece esse agora, assim, já passamos por uma alta bacana, acredito que vai subir mais, mas como que o investidor vai lá e se prepara para os próximos anos do mercado de cripto? Qual seria a principal ação a se tomar nesse momento? Como é que você passa a entender esse mercado e se prepara como investidor para esses próximos anos? Eu acho que um ponto extremamente importante quando a gente está falando principalmente de Bitcoin, não de cripto no geral, é ter uma certa humildade de entender que você não é o maior gênio do mercado, que você não vai acertar o fundo do mercado, que você não vai acertar o melhor trade da sua vida com o Bitcoin. Então eu olharia para o Bitcoin, sempre olhei para o Bitcoin como uma reserva de valor, como um ativo, como se fosse o ouro desse mercado, né? É um ativo que consome hoje 50% do market cap de cripto em geral, e ele é um ativo que eu recomendaria você encarar ele como uma poupança e não exatamente como um investimento. A gente falou muito ontem de Bitcoin chegar a $1 milhão, acho que isso é uma questão não de se, mas de quando. A gente tem hoje uma série de indicadores e fatores que colaboram para isso, né? Se a gente olhar no último ano, por exemplo, a Strategy, que é uma empresa americana focada em acumular Bitcoin, a Strategy tem comprado em média 1.045 Bitcoins por dia. E hoje a gente tem 450 Bitcoins sendo minerados por dia, ou seja, a conta não fecha. Eles precisam comprar de outras pessoas que já têm Bitcoin. E aí você olha o supply total do Bitcoin, hoje está em 19,6 milhões, ele vai chegar no máximo a 21 milhões, ou seja, em 2140. Nos próximos 120 anos a gente está falando aí de 7% do supply sendo minerado. Pensando nisso, eu olharia muito o Bitcoin como longo prazo. Não vejo uma preocupação de eu preciso acertar o momento ideal, eu preciso
acertar a data exata para comprar o Bitcoin. Me preocuparia mais em manter-se comprando, manter-se acumulando, manter o Bitcoin como uma espécie de poupança, uma poupança em um ativo global, um ativo que não depende da política monetária americana, não depende do presidente americano, não depende do presidente brasileiro, então é um ativo à prova de decisões políticas. Mas eu olharia também, e aí num viés mais de investimento, para outras altcoins e pensaria, eu tenho uma visão um pouco mais conservadora com relação a altcoins, né? Eu sei que a gente olha uma série de casos em que multiplicaram 100, 200, 300 vezes numa altcoin, mas eu gosto muito daquela frase de que numa corrida ao ouro, quem fica rico de verdade é quem vende as pás. Então eu sempre costumo olhar para altcoins, principalmente comprando a rede na qual essas altcoins são criadas, né? Particularmente, até te devolveria depois uma pergunta sobre o Ethereum, porque eu vejo que no último bull market tinha muita gente empolgada com o Ethereum e hoje eu ainda não consegui encontrar ninguém empolgado com o Ethereum para esse próximo bull market. Eu tenho gostado muito de Solana em relação a altcoins, acho que é a minha principal posição fora do Bitcoin hoje, mas eu me prepararia dessa forma, encarando a rede onde essas altcoins estão sendo criadas, onde a rede vai captar boa parte dessa receita, e encarando o Bitcoin como uma poupança de longo prazo. Show! Para quem está aqui hoje, né, e ainda não tem nenhum tipo de criptomoeda, eu deixaria, assim como eu falei no painel anterior aqui, que a gente estava com o Renato Albani, e eu falei, cara, assim, primeira coisa que você faz, sai daqui, tem um QR Code ali fora, você abre conta aqui na OKEx, é uma plataforma de negociação de cripto, em menos de 5 minutos, manda R$100, Pix rapidão, instantâneo, chega, compra R$100 de Bitcoin. Isso não vai mudar a sua vida, você não vai ficar rico com R$100 de Bitcoin, mas você também não vai ficar pobre se, cair 10%. Então, assim, é simplesmente, a mensalidade da Smart Fit que você acabou de pagar. Isso vai te forçar a aprender mais sobre o assunto. Assim, você acabou de abrir um caminho sem volta. Você tem conta numa corretora, você tem Bitcoin e agora você vai ter que dar uma estudada sobre isso. Porque é muito mais importante dar o primeiro passo do que ficar pirando se é o melhor momento ou não. E um pouco do que eu estava falando é justamente sobre como é que você diversifica para além do Bitcoin. O Bitcoin existe aí há 15, 16 anos, né? E ele é uma verdade absoluta no mercado de cripto. Mas assim como na Bolsa de Valores existem muito mais ações do que só a Petrobras ou a Vale, tem muitas outras moedas e teses e narrativas e projetos além do Bitcoin. Você pode conhecer todas elas e o melhor curso para mim é você compra e depois estuda, né? Compra um pouquinho e acaba se aprofundando. E quando a gente pensa principalmente a longo prazo, essa que é a graça do mercado, né? Cripto é o único mercado onde você pode ficar sabendo das coisas, investir e ter rentabilidade antes dos grandes investidores. Porque você pode comprar Bitcoin, Ethereum, Solana, outras moedas, antes do Itaú descobrir que isso aqui existe. O Itaú está aí, ele está falando sobre cripto. A gente está aqui há muito mais tempo e vai ter muito outro player grande que ainda vai descobrir sobre cripto. E você já descobriu. E aí quando você pensa a médio e longo prazo, então 3, 4, 5 anos, você tem que pensar em quais são as tecnologias que podem mudar esse mundo financeiro. O Bitcoin é uma delas, a Solana, por exemplo, é outra delas, né? É um tipo de projeto de tecnologia mega complexo que está revolucionando a forma como a gente trata o dinheiro. Para vocês terem uma ideia, a Nasdaq, que é uma das bolsas de investimento dos Estados Unidos, né, de bolsa de valores, ela processa, assim, questão de milhares, se não 1 milhão de transações por segundo. A Solana é uma blockchain que surgiu para competir com a Nasdaq, para ser tão rápida quanto a Nasdaq. Pra você ter noção, assim, o PayPal hoje faz coisa com a Solana. Mastercard, Visa, todos esses players vão começar a fazer integrações com cripto, com blockchain. Isso melhora muito a eficiência desses players. E se você puder estudar um pouco sobre isso e comprar um pedacinho, que é essa parte legal, você está se posicionando para a evolução desse futuro da tecnologia, não é? Eu queria fazer uma pergunta para você, já que a gente está falando de próximo bull market aqui. Eu acho que é aquela velha questão, né? Existem formas de você aprender. Uma delas é fazer, errar e aprender com o seu erro. E outra mais inteligente é você aprender com o erro dos outros. Eu queria saber de você qual o seu maior erro no último bull market. Eu vou dizer é um erro que eu queria cometer, mas não vender. E esse é um erro que eu não vou cometer agora. Por quê?
eu comecei a investir em Bitcoin em 2016 e eu fiz uma promessa para mim mesmo de que, por ser um investimento de longo prazo, eu não venderia em 10 anos o Bitcoin, e eu não vendi até hoje. Mas quando a gente está num mercado onde você quer aproveitar essas oportunidades para aumentar o seu patrimônio, cara, se o seu dinheiro se multiplicou, seria ingenuidade não vender, né? Você pegou um ativo, ele se multiplicou 200%, cara, bota a grana no bolso, né? O mercado vai e volta e você pode recomprar ele depois. Então, dos maiores erros que eu vejo a galera cometendo é assim, primeiro que se planeja demais para comprar e se planeja de menos para vender. Então fica esperando, nossa, quando os astros se alinharam para eu comprar meu Bitcoin. Mas a hora que sobe, fala, não, mas vai subir mais. Ah, mas e se ele se multiplicasse mais, né? E a pessoa acaba nunca querendo vender. Então, cara, trate isso também como uma possibilidade de investimento, realize lucros, coloca no bolso e siga estudando. Então, acho que esse é um dos caminhos. Voltou seu fone aí? Foi? Tá ouvindo? Boa. Então, você não estava me ouvindo quando eu falava, mas... Eu estava ouvindo sobre medicamento para queda de cabelo. Não sei se vocês perceberam, lugar aqui em volta. Tem uma corzinha aqui acesa, cada cor é um stand, tá? Então, se não tiver no verde, vocês não estão ouvindo a gente, estão ouvindo outro lugar. Mas, basicamente, assim, é segurar para sempre não vender. Acho que esse seria o maior erro que eu cometi e poderia cometer de novo. Eu acho que a gente entrou quase junto no mercado, né? Eu acabei entrando no mercado em setembro de 2017 e eu colocaria que meu maior erro é exatamente demorar a entender o Bitcoin. E, 2017 a gente tinha passado por outros 2 ciclos. Se eu tivesse pesquisado melhor, provavelmente eu teria entendido melhor o Bitcoin e entrei numa aposta por olhar para o mercado cripto e entender, o Bitcoin ele é um grande ativo, mas você não consegue fazer muitas transações por segundo na rede do Bitcoin, é uma rede lenta. Já ouvi uma série de debates em torno disso e eu acabei entrando numa altcoin que a vantagem era fazer muitas transações por segundo. Então, e aí depois alguém me falou um negócio que eu me senti o cara mais idiota do mundo, porque alguém falou, claro que você pode fazer milhões de transações por segundo, porque ninguém usa isso para fazer transação. Então você acaba tendo essa dor do aprendizado, um trade que você errou, alguma coisa do tipo. Mas isso serve para a gente entender a longo prazo, entender essa narrativa que eu acho que faz sentido hoje do Bitcoin em relação a longo prazo como reserva de valor, né? Eu costumo dizer, até comentei ontem, que o mundo tem hoje um grande problema, que é o fato de que a gente tem contratado para o futuro uma série de custos que o nosso eu do futuro vai ter que arcar. São custos sociais, é uma sociedade que, enfim, vai ser uma sociedade bem mais complicada do que a atual, né? Ainda mais em países como o Brasil, que são países burocráticos, e a gente assume esse custo e a gente tem hoje muito pouca capacidade de transmitir a riqueza de forma intergeracional, e o Bitcoin ele resolve esse problema. Então, algo que eu costumo olhar muito para cripto no geral é se a cripto de fato está resolvendo um problema. Exatamente o erro que eu cometi ali em 2017, de essa criptomoeda ela é muito rápida, ela pode ser utilizada para pagamento. Mas o que também pode ser utilizado para pagamento é a rede da Mastercard, da Visa. Você não precisa criar ou reinventar a roda. E olharia muito para o quanto você está solucionando problemas, ou como várias outras criptomoedas estão fazendo, que é resolver problemas que não existem. Então eu tenho aqui uma rede muito boa para processar inteligência artificial, mas as pessoas não usam. Eu tenho aqui uma solução para coletar informações, mas que ninguém usa para essa função. Eu acho que esse é um ponto que diferencia o Bitcoin em relação a ter um problema de fato para resolver boa parte das outras criptomoedas que estão em função de um hype, né? E muito por conta disso eu gosto da ideia de olhar para a rede onde está sendo construídos, porque a gente acaba se aproveitando um pouco dos outros hypes,
deixa outras criptomoedas trabalharem em torno desse desenvolvimento para você. Eu acho que um ponto importante é a gente entender em relação a ciclos do mercado cripto no geral. E quando a gente fala em próximo bull market, eu queria ver a sua visão para entender exatamente quanto a gente consegue antecipar o próximo bull market, o que vai ter no meio, porque se a gente está num bull market, como você começou falando, e a gente está falando do próximo, então a gente não pode fingir aqui que não tem um bear market ali no meio e que vai custar muito caro para muita gente que vai estar entrando no seu primeiro ciclo, vai olhar a tela do computador caindo 60%, 70%, se desesperar, vai vender e daqui a 8 anos vai estar aqui dizendo, pô, eu devia ter mantido, devia ter segurado. Boa. Como é que você acha, aqui jogando um pouco os bulls aqui, como é que vai ser nos próximos anos? Antes de responder, quero só fazer uma proposta para vocês aqui. Esse é o 8º painel que eu estou fazendo em 2 dias. Uma coisa aconteceu em todos eles. Na hora que a gente vai terminar, eu falo assim, galera, alguém tem alguma pergunta? Todo mundo tem vergonha de perguntar. Aí eu falo assim, não, então ninguém tem pergunta, eu vou encerrar. Aí surgem as perguntas. Então quem tiver pergunta, já for pensando, pode levantar a mão. A gente interrompe aqui, vamos fazer isso um bate-papo. Aí, ó, pô. Quer fazer a pergunta? Não? Tô falando que os shots estão safes, pô. Não sei se você conhece o Cole, então tô esperando por isso. Você tá esperando o mercado cair. Cara, mas se vocês tiverem perguntas ou memes... Eu não entendi, se é uma meme coin nova, como é que Não, é só um meme. Já passo pra você. Eu esqueci o que ia falar, mas foi muito bom. Então, fiquem à vontade para perguntar e eu já respondo sua pergunta aqui também. Primeiramente, boa tarde, né? Cara, eu queria entender dessa parte do bull market. Nós lançamos o nosso projeto, que é uma altcoin para futebol, na última sexta-feira. Do lado da empresa que tem a altcoin, o que você acha que seria importante se preparar principalmente bull market, não só para quem está comprando, para o holder? Boa, eu vou emendar com a minha resposta à pergunta dele também, que é o seguinte. Se você fosse jogar búzios, tarô e numerologia aqui, né, e não dá pra você prever as coisas só por isso, né, só por regularidades, por que eu tô fazendo essa brincadeira? Porque quando a gente fala do mercado de cripto, tem essa ideia mágica de que o Bitcoin ele trabalha em ciclos de 4 anos, né? Ele sobe 3 anos, cai um, sobe 3 anos, cai um. Então esse ano deveria ser, segundo essa teoria, um ano de alta, está sendo, e o ano que vem seria um ano de baixa, um bear market. E todas as vezes que a gente teve isso, o Bitcoin subia, tá, 50% num ano, 100% no outro, 300%, aí ele caía 65%. As coisas podem mudar, ninguém escreveu em pedra que tem que ser ciclo de 4 anos, né? Mas se eu fosse olhar para os preços, eu falaria assim, cara, o Bitcoin vai chegar em algum preço agora esse ano, vamos supor que ele chegue a $130 mil. Ele provavelmente, quando ele cair, desabar, porque o mundo acabou e o Bitcoin não vale mais nada, ele vai chegar no topo do bull market anterior. Então ele vai chegar em alguma coisa em torno de $60 mil, $70 mil. Aí você compra pra caramba porque ele já caiu o suficiente, né, e ele sendo uma correção de 50% para reiniciar um ciclo. E no fundo, bull e bear market, ciclos de alta e baixa, eles só existem porque as pessoas são gananciosas e ansiosas, né? Ah, tá tudo subindo, compra. A hora que chega num lucro tão grande que você gostaria de botar no bolso, todo mundo vende e se desespera. E é quando fica barato o suficiente, as pessoas voltam a comprar. E aí quando você vai lançar uma moeda ou vai gerir uma moeda, você tem que estar preparado para esse movimento do mercado, porque assim, você não pode lançar uma moeda pensando só no preço dela. Você, como lançador daquela moeda, a última coisa que você tem que pensar é o preço. Se a sua empresa, se o seu projeto não for imune ao preço, ele vai morrer muito provavelmente, porque você tem a certeza de que você vai passar por um momento ruim. Então assim, o teu projeto ele consegue sobreviver a um mercado que cai 50%, 70%? Se ele conseguir, cara, você tem um produto que deve chegar ao outro lado mais forte. Essa é uma parte bem legal, que nós começamos em 2018 o projeto. Então, de 2018 para cá, a gente passou por 2 invernos cripto, uma pandemia e chegamos aqui. Foi difícil, foi. E lançamos a plataforma para tokenizar jogador de futebol na última sexta-feira. E agora a gente lançou o nosso token finalmente depois de 7 anos também na última sexta-feira. Então, assim, com essa questão de bull market, ok. Agora é legal esse momento de bull market, a gente está com tudo isso na mão também, aproveitar pra caramba para nos dias de inverno a gente sobreviver. Mas já sobrevivemos 2 já. Chamou Lefut o token. Show, vou procurar depois. Inclusive, muitas das moedas que mais subiram em 2021 foram projetos que captaram muito em 2018, por exemplo, né? Então é o ciclo de construção. Tinha outra pergunta aqui?
Ok? Eu só acrescentaria que é muito importante você entender qual é o papel da blockchain no seu projeto. Eu posso fazer um projeto de marketplace de jogador sem blockchain? Posso. Posso fazer uma captação via algum fundo de investimento, cota, para fazer a mesma coisa? Posso. Porém, eu acho que a vantagem mais óbvia que a blockchain agregaria num projeto como o seu é o fato de ser global. Eu olharia muito para essa parte. Eu acho que já existe um certo apelo de jogador de futebol brasileiro, um jogador testado e conhecido no mundo, né? Acho que isso é inegável, independente de fase de seleção. Mas se a gente for olhar para vantagens e desvantagens de fazer em blockchain, me parece um projeto interessante, pelo menos por permitir essa conexão global. Porque quando você está falando de um fundo de investimento, o cara que tem conta no Credit Suisse, lá na Suíça, ele não consegue ter acesso à plataforma do BTG, mas ele pode acessar uma exchange como a OKEx para comprar o token de vocês. Então acho que essa parte me parece atendida do fato de que existe uma aplicação de blockchain que não é inútil como boa parte das que a gente vê no mercado. Então isso é um caminho bem interessante. Olá, boa tarde. A minha pergunta seria sobre os agentes de IA ali da rede Solana, né? Tu até falou que tu recomenda, a maior parte da tua carteira é de Solana, né? Que tu comentou. Não, minha carteira de cripto é Solana. Mas eu invisto 5% em cripto, o resto é Bitcoin. Tá, perfeito. Sim, mas a parte, né, da Solana. E eu fico um pouco confusa com os agentes de IA, assim, no caso, que são projetos da rede Solana. Quanto tempo que a gente pode investir e deixar o investimento ali permanecer, ou seria só para uma weekly trade, algo nesse sentido, sabe? Qual é a opinião de vocês sobre os agentes de IA? Assim? Eu acho que essa especificamente o Basel pode responder melhor, mas eu dificilmente entraria em um projeto para ficar uma semana, assim, não parece fazer sentido. É difícil esse lance do tempo, que é isso, né? Uma semana não vai acontecer nada a ponto de justificar o ativo se valorizar, mas não é necessariamente um investimento mega de longo prazo. Porque a gente tem que entender que no mercado de cripto, como você tem a capacidade de criar moeda de qualquer jeito, a qualquer momento, né? Assim, são dezenas de milhares de moedas criadas todos os dias, seu viés seletivo tem que ser muito forte, tem que ver o que realmente vale a pena e o que não. Mas, cara, você não pode esconder o fato de que o mercado é muito do hype, da narrativa. Então, às vezes, nem é tão bom assim, mas a narrativa é tão forte que o negócio pega. E algumas coisas vão ser tipo a paleta mexicana, a narrativa era muito forte por um tempo e dava certo até o momento que não dá mais, e outras são novidades que se transformam em narrativas perenes. Dentro de IA, o ChatGPT, quando surgiu, ele era uma coisa que parecia revolucionária, mas ninguém sabia usar direito. Então, você não sabia naquele momento se ele ia dar certo ou não. Hoje você tem empresas e empresas usando isso de forma escalável. Então ele deixou de ser só uma narrativa e passou a ser uma tese. Mas o que você tem que tomar sempre cuidado é entender que muitos desses projetos que a gente investe, como agentes de AI, eles são como se você estivesse comprando startups que você viu um PowerPoint e a foto do time. Tem muito potencial e tem muito investidor anjo que investe em startups assim, mas você ainda não conhece sobre o produto, você não tem métrica, você não tem histórico relevante para saber se é um investimento de longo prazo. Não quer dizer que não seja um potencial investimento, é só ajustar isso ao risco, né, ao tamanho do risco e o tamanho na sua carteira. Mas nesse caso eu fico muito ligado no Twitter. O que a galera estiver falando lá é onde está a força da narrativa em si. E aí quando tem narrativa você não pode brigar. As pessoas vão levar o dinheiro para aquele lugar, né? Follow the money nesse caso. O fator comunidade é fundamental em cripto, né? Cripto muitas vezes é só sobre comunidade, muito mais do que a aplicação do projeto. E eu acho que você pode ser teimoso, pode ficar contra, mas, como dizem, né, o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você pode ficar líquido. Então é importante ficar de olho no tamanho da comunidade, sempre para entender o que o pessoal está olhando como próximo hype, como próxima narrativa. Teria um viés não de uma semana, mas de alguns meses ali. Eu acho que depois de algum tempinho você vai naturalmente perceber se esse projeto vai avançar para alguma coisa mais significativa ou se foi de fato só um hype momentâneo.
Alô, boa tarde. Sim. Primeiro comentar que o 2011 foi a primeira vez que eu entrei em contato com os Bitcoin. Eu comprei 3 Bitcoin, era 2,5. Naquela época valia $300. Eu sempre fui um aficionado com a tecnologia. Só que lamentavelmente gastei nessa época comprando coisa da internet, né? Se eu tivesse sabido isso, todo esse hype que deu até agora. Enfim, a pergunta com essa situação do Donald Trump e das tarefas, fui descendo muito o mercado de valores e o valor do ouro subiu muito. E o do Bitcoin meio que manteve, né? Não desceu, não subiu muito. Eu tivesse esperado que, em vez de que o valor do ouro subisse tanto, seria o Bitcoin. Mas não aconteceu assim. Qual que seria o gatilho, o seguinte gatilho que vocês acham que daria esse hype, esse bull market? Tem algum acontecimento agora que vocês estão esperando, que a gente espera para acontecer isso? Eu acho que tudo depende da janela que você está olhando. Se você pegar desde a eleição do Trump, o Bitcoin subiu mais do que o ouro. Se você pegar a janela de 4 e 5 de abril, quando você teve o anúncio de tarifas, a gente teve incerteza, e durante um período de incerteza, a gente tem até um estudo sobre isso no Block Trends Research, que a gente compara 16 períodos de incerteza, como guerra da Ucrânia ou eventos no Oriente Médio em geral, e a tendência é que no curto prazo o ouro se beneficie mais do que o Bitcoin, mas a longo prazo o Bitcoin acaba se beneficiando mais. Eu agregaria um ponto em relação ao Bitcoin que eu acho muito importante, que é o fato de ele ser extremamente líquido. Se você tem $1 bilhão de Bitcoin, $1 bilhão hoje, você comprar $1 bilhão em Bitcoin, você consegue fazer isso no sábado à noite, provavelmente sem mexer no mercado de forma significativa. Em diversos outros mercados você não consegue. Se a gente olhar a quantidade de coisas que aconteceram nos últimos finais de semana, grandes anúncios. A galera costuma fazer esses anúncios muito no final de semana, porque o mercado está fechado, mas o mercado de cripto não está fechado. Então, o Bitcoin sofre muito nesse curto prazo, pelo excesso de liquidez, ao meu ver, se beneficia a médio e longo prazo. Eu diria que o que a gente está vendo é um momento interessante do Bitcoin com relação não ao ouro, mas em relação às empresas de tecnologia americana. O Bitcoin ele não só tem essa questão de escassez, como o próprio ouro, mas ele tem uma correlação historicamente muito forte com o mercado de tecnologia. E essa correlação ela volta um pouco atrás em relação à base monetária, né? Então, se você tem uma base monetária em expansão, isso significa juros menores, seu custo de oportunidade diminui, o mercado precifica mais empresas de tecnologia. E o Bitcoin costuma seguir muito esse padrão. O que eu estou vendo nesse exato momento, nos últimos 30 dias, pouco menos que 30 dias, o Bitcoin se mantendo estável e as empresas de tecnologia caindo. Então isso para mim já é um evento positivo. Eu não olharia o ouro a curto prazo, né? Até irônico você falar, o ouro tem 8.000 anos como ativo de reserva de valor. Se olhar o gráfico semanal, para mim não faz muito sentido, mas eu estou vendo algo positivo em relação ao Bitcoin, de manter o seu valor enquanto empresas de tecnologia estão caindo, e estou vendo uma queda de inflação americana. Se olhar o Trueflation, que é um site bem bacana, que utiliza a blockchain inclusive para captar preços quase diariamente, né? Geralmente você tem o CPI, o Consumer Price Index, divulgado a cada 30 dias. O Trueflation ele te dá uma ideia da inflação a cada 24 horas, utilizando o blockchain para medir isso. E eu estou vendo ele muito abaixo do que o CPI está apontando. Então a gente pode antecipar uma queda de inflação nas próximas semanas, meses, e com isso uma redução de juros e expansão da base monetária, que seria um próximo fator para o Bitcoin completar esse ciclo de alta ao longo de 2025. Acho que seria o fator que eu destacaria ainda. Claro que, só não querendo me estender muito, mas você tem para final de junho também a divulgação do estudo sobre reserva estratégica do governo americano.
Então, se foi montada uma comissão ali no dia 20 de janeiro, quando o Trump tomou posse, e essa comissão tem um prazo de 6 meses para divulgar esse estudo sobre a formação de uma reserva estratégica. E isso provavelmente vai fazer preço daqui a uns 2, 3 meses.